Saúde Mental em Pauta, psiquiatra Dr. Mauro Garcia. E hoje eu venho trazer mais uma dica para vocês, principalmente uma pergunta também bastante frequente no nosso consultório. Até quando devo tomar medicação psiquiátrica? A resposta, pessoal, depende do quadro desse paciente. Então, quadros ansiosos, muitas vezes a gente tem um tempo de tratamento, quadros de transtornos de humor, como depressão ou até transtorno bipolar, tem outro tempo de tratamento, a esquizofrenia também, outro tempo de tratamento, e então cada transtorno psiquiátrico teria uma recomendação para a gente fazer o uso da medicação. Então, muitas vezes, por exemplo, um quadro de depressão com síndrome do pânico. A gente inicialmente começa com remédio, demora em torno de 20, 25 dias para ter um efeito. O paciente costuma melhorar em um mês e meio, muitas vezes até 2 meses. E depois ele acaba tendo uma resposta muito significativa, mas a gente não tira o remédio nesse momento, pessoal, porque muitas vezes tem a recorrência dos sintomas. Então os protocolos pedem para a gente manter ele por pelo menos 9, 12 meses o tratamento desse paciente. Então isso é muito válido para os antidepressivos e é claro, se esse paciente está passando talvez um primeiro, até um segundo, terceiro episódio depressivo na vida. Pacientes que já tendem à cronificação de sintomatologia, muitas vezes a gente deixa a medicação de uso crônico, a gente acaba não retirando. Isso no caso do transtorno bipolar já é um pouco diferente, pessoal. Como a doença ela se alterna muito em fases de euforia, que a gente chama de mania, hipomania e também de depressão, o paciente ele deve utilizar a medicação de maneira crônica, principalmente para prevenir novos episódios depressivos e até mesmo esses episódios de ativação cerebral. No caso de esquizofrenia, pessoal, também é uma doença muito crônica que as nossas recomendações pedem para o paciente utilizar a medicação a longo prazo. Tá? Então, a partir de um diagnóstico de esquizofrenia, o uso de antipsicótico se dá por toda a vida. Muitas vezes, questões como insônia, a gente precisa investigar a causa dessa insônia. Na maior parte das vezes ela é secundária a algum transtorno. Muitas vezes agudização de quadro ansioso, muitas vezes um quadro depressivo ou até mesmo no transtorno bipolar. Então, inicialmente, muitas vezes a gente ajuda esse paciente a dormir melhor, mas conforme a gente vai conseguindo zerar a sintomatologia, a medicação da insônia a gente acaba retirando em segundo momento, tá, pessoal? Então, na maior parte das vezes, a gente tem um tempo de tratamento, após a remissão de sintomatologia, a fase de manutenção, a gente retira a medicação. A não ser nesses casos, como eu disse, de transtorno bipolar, esquizofrenia, até mesmo depressões recorrentes, em que muitas vezes pela qualidade de vida do paciente, a gente opta por um tratamento a longo prazo. Tá, pessoal? Então hoje foi isso e até uma próxima dica.